Boa tarde, pessoal. Vamos aqui a nossa continuidade do nosso conteúdo de Sociologia, capítulo 4. Vou pegar aqui o livro, né? Pegue o livro aí também, por favor, porque nós vamos visualizar aqui o livro. Lembrar vocês que tanto o capítulo 3 como o capítulo 4 trata sobre o Karl Marx. Eu já expliquei o capítulo 3, né? E agora nós vamos para o capítulo 4, na página de número 39. Então, capítulo 4 fala, página 39, o modo de produção capitalista e a alienação do trabalho. Portanto, né, o Marx, na perspectiva aí do materialismo histórico, eu expliquei na aula passada, que é o materialismo histórico, é aquela compreensão e aquela visão de sociedade, que entende que a sociedade está dividida em estruturas, né? A infraestrutura está os aspectos materiais e a superestrutura está os aspectos imateriais. O materialismo histórico, por quê? Porque o Marx explica e compreende a história a partir da infraestrutura, que para o Marx determina a superestrutura. Okay? Nesse capítulo específico, ele vai tratar sobre o trabalho, e aí bem na página 39. Isso é importante porque, como eu disse a vocês, o Marx fala muito bem do trabalho, né? Um dos temas que o Marx investiga é o trabalho. Um dos principais temas que ele investiga é o trabalho. Nós falamos disso na aula passada. Bem aí na página 39, eu quero destacar com você, pega aí o livro, por favor. Não estou dando um tempinho para você pegar o livro. É justamente essas palavras que estão em negrito. Ó. Tem aí valor de mercadoria, valor de uso e valor de troca. Então o Marx entende, ó, olha como é interessante, né? Que o preço de um produto está justamente ligado ao valor da força de trabalho que está sendo colocado ali na fabricação daquele produto. Percebe como a explicação dele sempre parte do materialismo histórico, né? Então diz aí, ó, Marx, o valor da mercadoria é equivalente à quantidade de tempo, o valor da mercadoria é a quantidade de tempo de trabalho gasto na produção daquela mercadoria. Ou seja, quanto mais tempo de trabalho é gasto naquela mercadoria, na concepção do Marx, o mais alto é o valor daquela mercadoria. Aí ele coloca em síntese, a mercadoria tem o valor de uso e o valor de troca, os quais são definidos em razão do caráter social da necessidade da ciência. Ou seja, perceba que a explicação do Marx para o preço de um produto está justamente no trabalho, ou seja, na quantidade de trabalho que é gasto para a produção daquele determinado produto. Ok? Passe aí, página 40, e aí nós temos essas concepções do Marx, que eu vou colocar aqui de lado do livro para tentar explicar aqui no quadro, que é mais prático. Ok, então vamos lá. Ó, o materialismo histórico, a concepção de que a história está dividida, a sociedade está dividida em dois conjuntos, em duas estruturas, a questão do trabalho, aí eu trago esses três conceitos que é o assunto da nossa aula de hoje. O primeiro conceito diz respeito à alienação. O Marx, quando ele trata do trabalho, ele trata da alienação, porque para o Marx isso é fundamental para entender a sociedade capitalista. O Marx entende que a alienação ela se dá em dois modos. Primeiro, a alienação do trabalhador, e a alienação do trabalho. A alienação do trabalho diz respeito à perca justamente daquilo que o Marx identificou como sendo bem característico das sociedades pré-modernas ou pré-industriais, que é justamente o quê? O indivíduo, quando iria fabricar uma mesa, por exemplo, antes da Revolução Industrial, o que ele fazia? Ele ia até a floresta, pegava madeira, serrava, projetava, pregava, pintava e vendia. Então ele fazia parte de todo o processo de produção dessa mercadoria. Com a Revolução Industrial, justamente com a produção em série, você tem a fragmentação desse trabalho. Portanto, esse indivíduo não faz todo o processo, mas ele faz só uma parte, um fragmento desse processo. Então ele foi alienado, o trabalho dele agora diz respeito apenas a uma única função. Isso eu posso chamar da alienação do trabalho. A alienação do trabalhador diz respeito a que esse indivíduo, então, ele perdeu não só a fonte de lucro dele, ou seja, a fonte de trabalho dele, porque ele trabalha para um patrão. Então ele produz uma mercadoria e ele não é dono daquela mercadoria. Então ele perdeu também o domínio sobre aquilo que poderia ser seu.
Então ele produz, mas o fruto daquele trabalho ele não vê. Então a alienação para o Marx seria essas duas propostas, a alienação do trabalho e a alienação do trabalhador. Perceba que quando eu trato sobre esse assunto de alienação, você tem que compreender que ele está conectado à Revolução Industrial, com a fragmentação do trabalho. Porque essa sociedade aí, o Marx viu no século XIX, que o Marx propõe investigar, essa sociedade pós-Revolução Industrial. Então, quando ele trata a questão do trabalho alienado, ele está referindo-se justamente ao impacto da Revolução Industrial da sociedade moderna sobre o trabalho. E ele entende que isso produziu alienação, ok? A alienação do trabalhador, que, por exemplo, é a crítica que ele faz, né? Você sabe que o Marx é um crítico da sociedade capitalista. Então, a alienação do trabalhador em que sentido? Porque esse indivíduo ele perdeu a produção ou as fontes de riqueza, de produção, de trabalho, ok? Então ele foi alienado, ele foi despossuído, ok? Ele perdeu para uma classe, que é a burguesia. E a alienação do próprio trabalho, né? Que esse trabalho agora é um trabalho que ele só conhece uma parte desse trabalho, ok? Por quê? Porque nós chegamos a esse terceiro conceito, que é o conceito de luta de classe. Então quando o Marx diz que ele perdeu, né? Ele perdeu para quem? Porque o Marx entende, né? Por exemplo, que toda a sociedade, toda a luta da sociedade foi dividida sempre entre duas classes. Os que têm os meios de produção, as fábricas, as terras, por exemplo, na modernidade, e os que não têm, opressores e oprimidos. Então, a visão do Marx sempre é uma visão conflitante, que sempre vê a sociedade em conflitos. Ou seja, sempre há uma classe disputando contra a outra. Okay? Sempre essa classe, existe uma classe que domina, ou seja, que está no poder, que tem as terras, e existe uma classe que não domina e que não tem as terras. Então essa é uma perspectiva, né, conflitante. O Marx sempre vê a história de forma conflitante. Por isso que esse conceito de luta de classe é um conceito marxista. Okay? E ele traz isso para a modernidade, né? Entendendo que há sempre essa disputa, ó, entre a burguesia e o proletariado, que ele chamou de trabalhador. Então o capitalismo ele largou mais isso. O Marx entende que sempre houve a luta de classe, né? Sempre houve duas classes distintas com interesses distintos, mas o capitalismo alargou isso ainda mais, né? Principalmente na figura da burguesia e do proletariado, ou seja, dos que têm as fábricas, dos que estão no poder, as terras, e os que não têm as fábricas, nem as terras e nem está no poder. Okay? Por isso que o Marx entende que deveria haver uma revolução do proletariado. Ou seja, que eles deveriam perceber que o Marx é o principal idealizador dos sindicatos, das organizações políticas, que inclusive estão no século XIX, né, nascendo ali a todo vapor. Inclusive a própria revolução, não só no campo das ideias, né, do embate político, mas inclusive até armado. Né? Percebe que o Marx é um dos idealistas do socialismo. Inclusive pegue aí o seu livro, ó. Pegue o seu livro lá na página 45, vou aproximar para você ver, ó. Porque tem aí os estágios, né, que o Marx então propõe. Então aí, primeiro, o capitalismo. Como é que é esse capitalismo? A desigualdade social e o Estado burguês, que traz legitimidade, essa palavra que tem, né, que legitima. Ou seja, porque o Marx entende, né, que a sociedade capitalista é uma sociedade burguesa e que há todo um discurso que então dá legitimidade àquele Estado, aquele sistema, que ele chamou de ideologia, ok? Aí o segundo passo seria o socialismo, justamente quando há essa revolução e o Estado burguês é substituído por um governo dos operários. Ou seja, você elimina a propriedade privada e você instaura uma ditadura do proletariado, como disse o Marx, né? E como aconteceu lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o terceiro passo, está aí no livro de vocês, é o comunismo. Justamente como todo mundo tem consciência do que é seu, então não precisa mais ninguém mediar, porque todo mundo sabe o que é seu. Perceba que isso é uma alternativa ao modelo hoje vigente, que é o capitalismo. Ok? Estou só explicando para você, porque tudo isso está conectado no pensamento do Marx. Então, a luta de classe é, inclusive, o motor da história, ele usa essa expressão, né, o que move a história, porque sempre há um embate,
entre essas duas classes sociais. E as ideologias, que é justamente uma visão, né? O que é ideologia? É uma ideia. O Marx entende que a ideologia é aquilo que camufla os reais interesses. Vou dar um exemplo. Né? Quando você estudou, por exemplo, o imperialismo no século XIX, qual era a ideologia das nações desenvolvidas que queriam ratear, né? Queriam dividir, né? As fontes de matéria-prima, os mercados consumidores da Ásia, da África e da Oceania? Qual foi a justificativa, qual foi a ideologia? De que eles, as nações ocidentais, eram nações progressistas e desenvolvidas. E que essas nações, né, seja elas asiáticas, seja elas africanas, deveriam se submeter a eles. Então essa é a ideologia. Então você cria uma ideia para esconder o real interesse. Então, por exemplo, o Marx diz que o Estado burguês, né, o Estado é fruto do liberalismo burguês. Então ele cria toda uma estratégia para justificar, né, o capitalismo e para sempre justificar e legitimizar, ou seja, para trazer legitimidade, a palavra seria essa, né? Para trazer legitimidade justamente a uma classe. Quem? A burguesia. Okay? Então ele constrói toda a narrativa discursiva, constrói toda a narrativa de ideias, que são ideologias, quer dizer, visões distorcidas. É uma forma de você, então, produzir uma ideia, mas com outro objetivo. Né? Então o Marx diz que as ideologias, por exemplo, da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, elas justificam a ideia de que nós temos que trabalhar, que nós temos que buscar um bom futuro, que nós temos que estudar. Para o Marx, isso é uma estratégia muito bem construída pela sociedade burguesa, pela sociedade capitalista. Ok, pessoal? Então aqui, ó, o nosso capítulo 4 trata justamente disso. Quero finalizar aqui deixando a tarefa para você reler os pontos aí do capítulo 4, para você fazer as atividades, ok? As atividades do capítulo 4, eu também enviei, estão para a memória 5 questões via plataforma para você fazer também. Eu vou postar os gabaritos dos 2 exercícios, ok? Até a próxima aula.